produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa Coletiva. A você que nos acompanha e deseja rever programas anteriores, é só acessar o nosso YouTube, TV Unifev 2. Bom, o nosso convidado de hoje é um ilustre votuporanguense. Empresário, foi provedor da Santa Casa e prefeito de Votuporanga por 2 mandatos. Nasser Marão Filho, ou como é mais conhecido, Juninho Marão, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui batendo papo. Tá certo, Juninho. Bom, nós estamos em ano eleitoral e recentemente o seu nome foi um dos mais cogitados para a disputa da prefeitura. Você divulgou um artigo dizendo que não seria candidato a prefeito. A gente gostaria de começar falando sobre isso. No que pesou essa decisão? Quando eu fui prefeito de 2009 a 2016, eu procurei dedicar todas as minhas energias na administração. Eu queria fazer tudo aquilo que eu tinha projetado, apresentado como plano de governo desde a primeira eleição. Engraçado que em 2009, nos 3 primeiros meses, eu já tinha tudo na minha cabeça o que eu gostaria que a cidade pudesse ter nos meus 4 anos e, obviamente, depois com a reeleição nos 8 anos. Mas eu já apresentei todo o projeto, a gente tinha todo o planejamento para ser feito em todas as áreas diversas, nas diversas áreas, e isso, obviamente, teve um esforço muito grande, uma dedicação praticamente diuturna minha como prefeito. Então, em termos de viagem, ia sempre para São Paulo, para Brasília, aqui na cidade mesmo, estava presente praticamente em todos os lugares. A minha cobrança junto à nossa equipe de secretários, a minha presença junto à Câmara de Vereadores. Então, foi uma dedicação muito grande nos 8 anos frente à prefeitura. E quem acaba sofrendo com tudo isso é a família, né? Então, naquele momento, meus filhos os gêmeos tinham acabado de nascer, depois o meu filho mais novo nasceu depois de 1 ano e meio. Mesmo fisicamente eu estando presente, mas a minha cabeça não estava. Então, essa situação realmente pesou bastante, porque a diferença da minha relação com eles nesses últimos quase 4 anos foi bem diferente, minha presença muito mais intensa, minha relação muito mais próxima, tanto no meu casamento com a minha esposa, com o meu irmão como sócio nas nossas empresas que nós temos. Então, deixar a família nesse momento para novamente estar disputando o pleito, e aí eu fico muito feliz porque eu estava sendo abordado a quase todo instante, no supermercado, nas ruas, ou mesmo nas redes sociais, as pessoas querendo que eu voltasse a ser candidato. Isso, obviamente, como eu disse, me deixava muito feliz e até emocionado, mas realmente seria algo muito difícil no que diz respeito à família. Até porque também eu acho que é importante a alternância, nós termos uma nova administração, com uma cabeça que esteja voltada a querer implementar os seus projetos. Então, por tudo isso, eu acabei declinando e, obviamente, com o coração partido, como eu disse, porque Votuporanga é a cidade que eu amo, mas acabei, de uma certa forma, declinando aí e espero que a cidade possa estar em ótimas mãos a partir do próximo ano. Quantos anos teus filhos têm, Juninho? Eu tenho o Matheus e o Vinícius, que tem 12 anos, que acabaram de completar semana passada, e o Nasser está com 10 anos, então a diferença de 1 ano e meio. Será que vão seguir na política também, um dia? O que você acha? Eu acho que é difícil falar isso nesse momento, porque eles são muito pequenos ainda. O meu filho mais novo, o Nasser, ele tem um pouco mais desinibido, muito simpático, cumprimenta todo mundo, né? Ele é um menino bastante determinado, quando quer alguma coisa, ele luta muito por aquilo. Mas é difícil a gente falar agora, né? Quem sabe? Quem sabe. Bom, aqui ao meu lado está o jornalista, chefe do TV O Jornal Segunda Edição, Wender Rodrigues. Wender? Obrigado, Fá. Juninho, você falou dessa alegria em perceber que as pessoas queriam de fato a sua volta, né? E cogitaram o seu nome. Por que você acha que as pessoas te apoiaram tanto e desejaram tanto esse retorno? Eu acho que por alguns motivos, né? Eu acho que, óbvio, devido àquilo que a gente conseguiu entregar nos 8 anos de mandato, foi uma administração muito intensa, né? Se eu começar a falar aqui, foram 23 escolas entregues que foram ampliadas, reformadas ou construídas novas.
unidades de saúde foram 17, áreas de lazer foram mais 25 áreas de lazer, avenidas foram 8 avenidas, fora obras emblemáticas como o Parque da Cultura, Nova Arena, a revitalização da Roma Amazonas, concha acústica, o trabalho que a gente fez na educação, um trabalho muito intenso na educação. A gente criou um programa chamado Votuporanga Educação de Primeiro Mundo, né, para fazer com que as escolas públicas do município estivessem no mesmo nível das particulares, né? Então, programa habitacional, mais de 2.000 casas entregues. Então, acho que tudo isso, óbvio, acabou caindo, foi aquilo que a população tinha expectativa que nós pudéssemos entregar, tanto é que a gente acabou saindo com uma aprovação relativamente alta, né? Num momento tão difícil, porque em 2016 a política já era bastante complicada E foi o início de uma crise econômica também, mais ou menos por ali, né, Juninho? Sim, 2014 começou, foram anos assim, 2014, 2015, 2016, foram um ano bastante difícil, onde nós tivemos que tomar algumas atitudes drásticas. Porém, como eu disse, nós tínhamos já um planejamento lá atrás, então os recursos para poder entregar obras importantes até o final de 2016 já estavam previstas, já estavam conquistadas. Então a gente conseguiu entregar muita coisa no segundo mandato, né, especialmente, mesmo com o problema da crise econômica, muitas coisas foram entregues. Você chegou a pensar dizer sim para mais 4 anos? Eu pensei muitas vezes, porque a gente, como eu disse, o amor pela cidade, a cidade que eu pretendo ficar até o final da minha vida, que eu gostaria que meus filhos também pudessem ficar, onde a gente tem nossa relação, e mesmo o carinho que a gente acaba criando com muitas pessoas, que a política proporciona isso, né? A política tem muitos dissabores, mas tem muitas coisas boas, que é você poder efetivamente conseguir realizar ações, conquistas, especialmente para as pessoas que mais precisam. Então, isso toca nosso coração, mas é fundamental que tenha uma pessoa que tenha esse sentimento, que tenha esse mesmo carinho, que tenha essa preocupação, que esteja mais próximo da população para poder estar assumindo os destinos da cidade. Juninho, muito se fala também sobre a sua carreira política, né? A gente sabe que você é empresário, divulgou esse artigo recentemente negando essa disputa à prefeitura, mas a sua carreira política como deputado estadual, deputado federal, você pensa em algo assim para o futuro? Eu não fui candidato nessa última eleição para deputado, e aí possivelmente seria para deputado federal, já que nós temos um deputado estadual na cidade, que é importante, traz conquistas fundamentais. O Carlão, ele faz um trabalho fundamental não só para Votuporanga, mas para toda a região. Eu pensei seriamente, mas mais uma vez a família pesou, né? Porque deputado é pior que prefeito em termos de ausência, né? Você tem que estar em Brasília provavelmente 3 dias, mais um dia provavelmente você tem que estar em São Paulo, e aí quando você está aqui na sua cidade, você não tem condição de ficar na sua casa, você tem que ficar percorrendo a sua base. Então, seria uma ausência ainda maior, além de uma presença de espírito, mas também na questão da presença física. Você não estaria junto com a sua família, então ficaria muito, muito difícil. Qual avaliação você faz, Juninho, do atual momento político de Votuporanga e o cenário eleitoral, na tua opinião? Já está formado para 2021? Eu espero que a cidade possa ter uma mudança de rumo nesse sentido, de ter alguém que efetivamente possa juntar esforços, que saiba ouvir, que é muito importante você saber ouvir, estar próximo da população, se colocar no lugar das pessoas que precisam do poder público para que as coisas efetivamente aconteçam. Eu não acredito numa cidade que possa ter prefeitos com espírito beligerante, com discussões, com brigas, com crítica pela crítica. Eu acho que a cidade tem que efetivamente buscar uma pessoa que tenha essa convergência, que tenha essa união novamente para que a cidade possa avançar, crescer, se desenvolver, gerar emprego, melhorar a saúde, a educação, tudo mais. E você, como um líder, ex-prefeito, todo mundo aguarda uma posição sua nessas eleições. Já está definida, Juninho? Eu vou estar anunciando isso nos próximos dias. Obviamente,
eu tenho um pré-candidato, que é o Jorge Seba, que já se colocou. Eu vou estar fazendo o meu trabalho, eu vou verbalizar esse meu desejo agora nos próximos dias, mas sem dúvida, muito possivelmente possa ser o Jorge nosso candidato, mas eu vou fazer isso no momento apropriado. E com toda essa sua experiência, Juninho, para quem vai assumir agora o Votuporanga em 2021, qual deveria ser esse perfil de um bom administrador? Exatamente, eu acho que alguém que conheça a cidade, que já tenha uma experiência ali no Poder Executivo, que tenha a sensibilidade de estar ouvindo os cidadãos votuporanguenses, alguém que consiga levar os anseios para São Paulo e para Brasília, que não veja a questão partidária, que eu acho que a questão partidária é o que menos importa aqui em Votuporanga. A gente tem que pensar numa cidade que todos os partidos são importantes, independente da coloração, né? E eu acabei fazendo isso como prefeito. Eu sempre fui do PSDB, eu tinha uma ótima relação com o governo do Estado, que era do PSDB, e tinha uma ótima relação com o governo federal, que era do PT. Para mim, o importante era trazer as conquistas para Votuporanga, né? E com isso a gente conseguiu muitas coisas. Por exemplo, o AME é um projeto do governo do Estado, veio para Votuporanga. Votuporanga foi a primeira cidade a ter um projeto do AME no Estado. Não sei se lembram como era o antigo postão e o que é o AME hoje. Olha que conquista importante que a cidade teve. O Poupa Tempo é outra conquista do Estado que veio para Votuporanga. O Instituto Federal, uma excelente conquista do governo federal, né? Fora os recursos que vêm para Votuporanga. Eu acho que o prefeito não tem que ter essa visão de partido. Ele tem que analisar como a cidade está em primeiro lugar e a gente conseguir as coisas. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que buscar o prefeito e toda a equipe de administração para a cidade voltar a se destacar no cenário regional. E vem até um grande desafio por conta do coronavírus, né, nesse ano, então, que vai impactar nessa próxima gestão, isso é fato. Com certeza. Né? Juninho, dentro dessas suas conquistas e desafios que você enfrentou no seu dia a dia lá na prefeitura, que você viveu isso durante 8 anos, qual seria o seu conselho a um futuro prefeito eleito de Votuporanga? Acho que o principal é esse, que você tenha um cuidado especial em relação à gestão administrativa, porque não basta você ter um prefeito com um perfil popular, ou, desculpa, populista, né? Popular pode ser tranquilamente, mas com um perfil populista que prometa mundos e fundos e que comprometa as finanças da administração pública municipal e depois não consegue entregar. A gente já viu isso não só aqui na região, mas a todo momento a gente vê prefeitos, governadores com esse perfil, que depois acabam praticamente se enterrando, mas ao mesmo tempo tenha uma sensibilidade de saber que você está trabalhando com pessoas e que através, das vezes, desses números, tem pessoas que necessitam, que precisam do poder público. Então tem que ter a sensibilidade para tentar se colocar no lugar do cidadão, para poder fazer aquilo que a cidade, o povo de Votuporanga espera. Então, eu acho que você tem que ter essas duas coisas. Um olhar com a visão administrativa e, ao mesmo tempo, buscar se colocar no lugar do cidadão para tentar fazer tudo aquilo que essa população espera de um prefeito e de uma administração. E, na sua visão, para qual área um gestor municipal deve dedicar mais os investimentos? Eu diria, é engraçado isso, né? Votuporanga é uma cidade que tem tem situações que dificilmente outras têm, em termos de qualidade de vida, infraestrutura, né? É uma cidade que tem 100% de asfalto, esgoto tratado, esgoto coletado, água, creches e escolas em todos os bairros. Mas eu entendo que se a gente quer buscar uma cidade realmente pensando no futuro, educação e saúde são duas áreas que eu considero primordial. E aí eu não digo apenas você fazer aquilo que qualquer administração faz, de pagar o salário do professor, então, é você inovar nessa área, você buscar trazer algo melhor para nós termos uma educação diferenciada
na nossa cidade, porque essa é a forma mais eficiente de nós diminuirmos o distanciamento social, é através da educação, para dar iguais condições para o filho do pobre e o filho do rico. Eu acho que a educação não tem outra forma sem ser educação para você atingir isso. A saúde, que eu acho fundamental, porque é uma coisa básica, e a ação da administração pública para o incentivo de atração de novas empresas e oportunidade para as empresas locais, para gerar mais emprego e oportunidade, porque o emprego é algo que faz com que a pessoa efetivamente seja feliz. A cidade só vai conseguir crescer de uma forma estruturada se as pessoas tiverem condição de ter um emprego digno na nossa cidade. Então, é nesse sentido que um prefeito tem que trabalhar para os próximos anos para a gente conseguir atingir isso. Na sua opinião, Juninho, neste momento, qual é a principal necessidade em Votuporanga? Eu acho que nós estamos vendo, como você disse, Wender, a pandemia fez com que nós provavelmente estamos atravessando a pior crise humanitária e econômica, pelo menos da nossa história recente, né? E uma é consequência da outra. A saúde é algo que efetivamente nos preocupa. Nós temos acho que ficou demonstrado, acho que um sentimento muito interessante, que nós temos um hospital que atende SUS aqui, que é uma referência verdadeiramente, que teve uma resposta espetacular nessa pandemia, que foi a Santa Casa, né? Agora, recentemente, está entregando mais 8 leitos de UTI, respondendo ao momento, né, que a gente está vivendo, as dificuldades, fazendo um trabalho maravilhoso. Os profissionais de saúde que estão à frente desse trabalho, eu só tenho que dar os parabéns a todo momento, mas todo o trabalho do pessoal da diretoria da Santa Casa, ali, dos médicos, dos funcionários, todas essas pessoas. Então, saúde é uma coisa preocupante e, obviamente, o emprego. Acho que essas duas áreas são duas preocupações que vão ter que estar obrigatoriamente na prioridade do próximo administrador. São duas áreas fundamentais. Muito se fala também, Juninho, essa questão, a Santa Casa ela tem feito realmente um ótimo trabalho, mas por sermos uma referência para uma região tão grande, a necessidade talvez de um outro hospital que atenda a SUS na cidade, o que você acha? Eu acho que nós temos que ampliar cada vez mais o hospital para que ele possa atender mais especialidades. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma unidade de câncer aqui para poder fazer frente às pessoas que obrigatoriamente têm que se deslocar. A neurologia já começou a ser uma realidade novamente, mas é fundamental que a gente tenha neurocirurgia aqui também. Um hospital como a Santa Casa, de complexidade, ele tem que atender neurocirurgia, na minha opinião. A gente já é uma referência para a área de cardiologia, para todo esse noroeste paulista aqui, são 52 municípios. Eu penso que nós poderíamos reivindicar uma conquista que seria um hospital ligado à área mais de crônicos, porque esse é um novo momento. A população está envelhecendo e nós temos hoje uma dificuldade nessa área. O estado de São Paulo só tem apenas um hospital. Eu acho que, de repente, Votuporanga poderia ter. São pacientes que estão rotineiramente tendo que estar dentro do hospital e, às vezes, essas pessoas são levadas para lar dos idosos, mas é necessário ter cuidados especiais 24 horas. De repente, um hospital com esse perfil poderia ser uma realidade que nós poderíamos lutar por uma conquista. E outra, em alguma especialidade específica, né, que a gente poderia lutar para que Votuporanga seja referência na saúde como um todo. Bom, Juninho, a gente tem aqui, além de Votuporanga nos assistindo, nós temos vários municípios da região que também acompanham a TV Unifev e que também vão viver esse ano eleitoral com novos prefeitos, né, ou continuidade dos atuais. Voltando nessa tua experiência como prefeito de Votuporanga, a gente percebe que a paz na política, ela é uma conquista, né, importante no dia a dia difícil de um prefeito, né, é uma conquista. Isso depende do líder conseguir isso? Sem dúvida. Eu acho que a própria questão, quando você vai para uma campanha política, você já tem a forma de fazer a equipe de apoio, os partidos que te apoiam, tudo mais. E ali você já transmite uma mensagem, né? Claramente o que a tua forma de trabalhar, você apresenta um plano de governo e a tua ação frente à prefeitura, ela pode caminhar
para dois sentidos, para uma paz, para você buscar essa união, ou de repente para uma postura beligerante. Você já vê isso já no início de um mandato, né? E a ação do líder, né, do prefeito, ela é fundamental para que isso aconteça. Juninho, outra questão é a solidão dos líderes, né? A solidão de um prefeito. Você chegou a sentir isso algumas vezes na Engraçado, prefeitura? não. Essa é uma... Porque eu nunca me coloquei, nunca mudei minha forma de ser. Sempre, mesmo estando prefeito, minha postura sempre foi a mesma. Eu nunca me coloquei pensando em estar acima de ninguém. Então, durante minha forma de ser tratado, não só pelas pessoas próximas a mim, mas cidadãos da nossa cidade, sempre foi a mesma. Então, eu nunca tive isso, né? Essa solidão que às vezes dizem que o poder acaba causando, porque minha relação sempre foi a mesma. Então, eu nunca tive isso. E se você pudesse voltar, Juninho, aos 8 anos em que você foi prefeito, o que teria feito de diferente? Já pensou nisso? É difícil, né, nós dizermos, porque eu acho que muitas coisas aconteceram, eu não me arrependo absolutamente de nada, sempre buscamos fazer o melhor, da forma correta, da forma mais transparente, buscando atender justamente os anseios do cidadão votuporanguense e colocando o Votuporanga num patamar diferenciado. Então, acho que esses objetivos acabaram acontecendo. Então, eu já fiz esse exercício de pensar o que eu faria diferente, né? Eu acredito que nada. Talvez, obviamente, se eu voltasse a ser... Eu não faria alguns projetos tão ousados que me trouxeram tantos desgastes durante o momento, mas o resultado depois acabou compensando. Mas é muito desgastante. O exemplo, a revitalização da Rua Amazonas, né? Foi um ano de trabalho, mexendo na rua principal, mexendo com o dia a dia, mas eu acho que está aí o benefício para todo cidadão votuporanguense e, de uma certa forma, acaba gerando orgulho de morar aqui na nossa cidade. O Parque da Cultura entra nesse exemplo também? Sem dúvida, porque é uma obra que 8 anos me acompanhou quase, 7 anos, né? Começamos em 2010, então muita gente perguntava, e essa obra do Parque da Cultura não vai acabar, né? Óbvio que gera desgaste, mas depois vale a pena, né? Porque acabou se transformando como uma grande área de lazer do votuporanguense. Esse era era uma das principais reivindicações da população. A cidade não tem área de lazer, não tem opções de lazer. Nós não temos aqui, nós não moramos no litoral, não temos nenhum rio, serra, então nós precisamos criar alguma coisa. Eu acho que o Parque da Cultura vem para contribuir numa área de lazer que eu considero a principal. E a gente vê a quantidade de pessoas que lá frequentam e eu tenho certeza que, apesar dos desgastes, valeu a pena, porque é um benefício muito importante que foi deixado à nossa cidade. Juninho, dentro dessa ideia de lazer, né, uma das obras que você apresentou na sua gestão passada, questão de revitalização, foi da represa da Saev. Era um grande projeto que você gostaria de ter tirado do papel, né? Infelizmente, na época não foi possível. Você ainda acredita nesse projeto e por que ele ainda não saiu do papel? Esse projeto foi apresentado no final de 2012, na minha reeleição a gente apresentou. Projeto importante, feito pelo André Graziano, que é um grande urbanista e arquiteto. Ele fez o Parque do Povo em São Paulo, projeto bem ousado, e eu acredito que esse projeto ainda vai ser colocado em prática na nossa cidade. É um projeto que está aí, o prefeito que nos próximos anos decidir colocá-lo em prática, já tem o material pronto, né, que é projeto, que é uma das coisas mais importantes, você fazer um bom projeto. Eu acabei não realizando porque eu tive que focar, como eu disse, nós atravessamos um momento de crise a partir de 2014, então foi a partir do segundo ano do meu segundo mandato. Então, os últimos 3 anos foram bem difíceis e eu precisava focar em alguma coisa. Se eu não focasse, eu não ia entregar nada. Então, eu tive que focar no Parque da Cultura para poder fazer aquele espaço acontecer, e é o que nós fizemos, entregamos no último ano de mandato. Mas ficou o projeto para aquele que for entrar, e eu acredito que esse é um ótimo projeto, que é o entorno da represa da Saev, ali com pista de ciclovia, pista de caminhada, quiosques para a população,
Tinha até um jardim botânico ali no projeto, que é uma coisa que não é cara, um projeto barato, mas isso serviria também de um laboratório para as crianças em termos de aprendizado. Um projeto bem Envolveria o horto, interessante. né? O horto Horto florestal florestal, tudo. Seria um espaço espetacular que espero que o próximo prefeito aí possa colocar em prática. Tem mais alguma obra, Juninho, que você pensa e gostaria de ver no futuro sendo inaugurada, concluída? Então, eu tenho uma obra que agora parece que eu fiquei um pouco frustrado. Eu fiz 3 avenidas importantes ali, a Horácio dos Santos, a Jerônimo Figueira da Costa e a Mário Pozo Bom. É um triângulo ali, que houve uma mudança naquela região da cidade. Não sei se a população lembra, né, as pessoas, mas ali era um espaço de erosão, muito feio, horrível, né? E ali hoje é um espaço que ganhou outra cara, né, com essas avenidas. E eu não consegui complementar a passagem ali da Mário Pozo Bom com a Áureo Ferreira, né, que está sendo feita agora. Espero que o prefeito possa terminar. É uma passagem importante porque serve como uma mobilidade fundamental ali que praticamente rasga toda a região norte da cidade. Desafoga um pouco as marginais, né? Sem dúvida alguma, né? E, além de desafogar, porque ela está pouco quase paralela à rodovia, ela serve também como alternativa de passagem, né? Da região aqui do centro da cidade para a região norte. Então, ela vai ser fundamental se for feita realmente a prefeitura nova, então vai ser uma ligação importante. Essa passagem, a passagem também da continuação da Wilson Foz, que eu acho fundamental, mas aí não é apenas esse pequeno trecho que está sendo feito agora, é pensando em ligar justamente com a Mário Pozo Bom lá, onde passa pela Irmãos Emaús, lá a instituição, né? Teria que passar a avenida dentro, acho que é uma área importante, porque com o crescimento da cidade, nós temos que pensar em termos de mobilidade, né? Tanto no intuito de facilitar o deslocamento, né, como na qualidade de vida do cidadão votuporanguense. Simonsen também teria, né, essa ligação mais Juninho? Simonsen com a marginal, né? Isso. Então essa é uma marginal que é fundamental ser feita, ligando. E aí fica um corredor importante entre Votuporanga e Simonsen, de muitas empresas que podem ali estar sendo instaladas. Que é o 7º distrito, né? Que a gente Então, tem lá, né? eu fiz o 6º distrito industrial e o 8º distrito industrial. E ficou o 7º faltando, né? O 7º, eu entreguei a área, mas falta a infraestrutura, né? Então, deveria ser feito agora. Eu espero que... Eu tinha ouvido falar que aquele financiamento que a administração atual fez, provavelmente uma parte seria para ser feita essa infraestrutura. Eu acho fundamental, porque são mais empresas, né, que não vão apenas beneficiar o distrito de Simonsen, que é importantíssimo, porque muitas pessoas podem trabalhar nessas empresas, morando em Simonsen, que fica do lado, mas Votuporanga, a cidade de Votuporanga, Simonsen, todos serão beneficiados. Uma maneira de desenvolver também essa área de cá, né, Juninho? A área norte já é bastante desenvolvida, né? Eu acho que esse distrito... E eu comprei, como prefeito, né, uma outra área, que é uma área logo após daquela indústria que seria instalada a Braspelet, a prefeitura. Compramos mais 7 alqueires e meio. Aquela é uma área importante que nós temos que pensar seriamente também no investimento para trazer mais empresas para Votuporanga. Eu acho que Simonsen é um local que vai ser muito beneficiado pensando no futuro na instalação de novas empresas. Tá certo. Bom, você comentou sobre o novo prédio da prefeitura. Ele teve início na sua gestão. Como você vê a importância da conclusão dessa obra? Naquele momento eu fiz esse projeto porque eu entendia que nós poderíamos ter um espaço que integraria todas as secretarias, criaria sinergia para a gestão da administração pública, porém, automaticamente diminuiria a quantidade de aluguéis que a gente pega hoje e tem que pagar com locais diferentes, porém, sem custos para a prefeitura. Eu fiz uma licitação para que pudesse ser construído através de troca de áreas que a prefeitura não necessitaria mais tendo esse prédio. E ali, naquele momento, o empresário Sérgio Gomes, ele foi vitorioso, se colocou ali para ser construído, e ele começou a construção, investiu um dinheiro lá significativo, porém, logo no início da administração, dessa administração que entrou,
não foi renovado, tinha um prazo para ser entregue, já tinha sido prorrogado esse prazo, ele não conseguiu entregar no prazo, a administração achou melhor fazer o rompimento do contrato e aí licitar com um recurso próprio da prefeitura. Mas eu acho que a cidade, de uma certa forma, tendo um espaço próprio, porque as pessoas têm que entender que o prédio da prefeitura, que ocupa hoje, é a primeira escola da nossa cidade. Esse prédio foi construído nos anos 40, né? Um prédio em torno de 1.200 metros quadrados. Todas as outras secretarias ficam em prédios alugados. Então, hoje a prefeitura paga, eu não sei o valor exato, mas na minha época era em torno de R$60 mil que pagava por mês de aluguel de outros prédios para poder fazer frente a todas as instalações da administração. Só com o valor da diminuição desses aluguéis, já compensaria você ter um espaço novo para... E sem contar no atendimento muito melhor da população e na integração de todas as secretarias, criando essa sinergia para a gestão. E esse crescimento da máquina pública, da cidade como um todo, existe esse crescimento também da máquina pública, né, Juninho? Acho que é inevitável, né? Eu acho que, óbvio que você tem que ficar atento, obviamente, para ela não crescer além da sua necessidade e se transformar em viável, né, o gasto e isso impossibilitar você fazer os investimentos necessários. Você fica gastando muito dinheiro na atividade meio, com a estrutura que você tem talvez muito pesada, e deixa de fazer investimentos para o benefício da população. Esse é um cuidado muito especial, né? Então nós temos que estar muito preocupados, mas sem dúvida a cidade, com o crescimento que ela tem, esse desenvolvimento, você tem que estar atento para poder atender melhor o cidadão votuporanguense. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais programa Coletiva, recebendo aqui hoje o ex-prefeito de Votuporanga, o empresário Júnior Marão. Voltamos com mais um programa Coletiva, recebendo aqui em nossos estúdios hoje o ex-prefeito de Votuporanga, ex-provedor da Santa Casa e empresário Juninho Marão. Juninho, e como que a sua visão empresarial te ajudou no comando de Votuporanga? A gente percebe aí na entrevista todas essas questões estratégicas, esse pensamento lá na frente, também com o olho hoje, né? Total, porque a minha formação sempre foi nesse sentido. Eu não sou formado em administração de empresas, sou formado em direito, tenho OAB, né? Apesar de nunca exercer advocacia, mas a minha vida na prática, isso acabou acontecendo até por o destino. Meu pai faleceu quando eu era muito jovem ainda, eu tinha 19 anos. Eu fui obrigado a assumir os negócios da nossa família. Então isso me deu uma bagagem muito grande, né? E sem dúvida também o trabalho da Santa Casa, quando nós assumimos em 2003, eu tinha 31 anos de idade, foi muito importante. Então a Santa Casa não é uma instituição pública, mas ela tem fins públicos, né? Ela é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, mas com fins públicos. Então, todo o trabalho que nós realizamos ali na Santa Casa, na mudança que aconteceu naquele hospital, sem dúvida foi algo muito importante para me dar uma bagagem para que a gente pudesse assumir a prefeitura e poder fazer o melhor ali à frente da administração. Juninho, existe algum líder em que você se espelha e qual e por quê? Você fala na área pública ou na... Como um todo, líder empresarial, na área pública, pode ser os dois, vamos escolher um de cada. Eu gosto muito de líderes que buscam sempre inovação, e aí eu posso dizer vários, né, como Steve Jobs, Bill Gates, que são os novos Da Vinci, Michelangelo, que foram grandes ícones do Renascimento nos anos 1500, mas hoje eu falo que eles estiveram sempre à frente do seu tempo naquele momento, eram gênios, e hoje esses gênios da área da informática, os donos do Google, o Jeff Bezos da Amazon, todos esses são aqueles grandes gênios que conseguiram se colocar à frente do seu tempo para poder mudar o momento que a gente vive e a humanidade como um todo, né? Eu acho que essa mudança que houve da área da informática,
para que veio, é uma mudança que nós estamos vivendo isso, que a gente vai poder, mais quando nós tivermos aí daqui uns 30, 40 anos, espero estar vivo para isso, contar para os nossos netos, né, que nós vivenciamos essa transformação que houve na forma de nós nos comunicarmos. E eu acho que essas pessoas realmente são pessoas que me inspiram. Na área pública, é difícil hoje, né, porque aqueles que nós colocávamos como referência até pouco tempo atrás, hoje fica difícil a gente também falar, porque é um momento muito complicado. Mas tem uma pessoa que eu acho interessante, um governador, que foi governador por 3 mandatos, o Paulo Artung, que foi governador do Espírito Santo, foi governador 2 vezes e agora foi governador e não concorreu à reeleição. Poderia ter se candidatado e ganharia facilmente. O Espírito Santo hoje é colocado como dos estados mais prósperos em termos de administração pública, de responsabilidade fiscal, conseguiu realmente, em termos de gestão fiscal, é um dos melhores e, ao mesmo tempo, é alguém que conseguiu fazer uma entrega muito grande para a população, já que sempre teve grandes índices de reeleição ou eleição. E eu tive conversando com ele recentemente, fiquei bastante impressionado, né, com a forma de ele olhar o Brasil e aquilo que ele espera. É uma pessoa que realmente eu posso colocar hoje como um dos melhores que eu já vi. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa sobre a importância, né, Juninho, de um prefeito ter essa questão de administração, né, ter um pouco de experiência também, né? Qual seria a receita de um líder ideal para você? É difícil dizer isso, porque às vezes você pode ter um engenheiro que possa ser um grande administrador público, ou mesmo um médico, ou um arquiteto, um advogado. Óbvio que para quem já trabalhou na área de administração privada, para quem já administrou empresa, quem já administrou algo bastante complexo, isso pode ser um facilitador. Mas nem sempre é, porque a administração privada não estou falando que é completamente diferente, mas é diferente da administração pública, né? Você tem situações que você tem que estar atento a todo momento. Então, você tem uma Câmara Municipal para responder, você tem um Tribunal de Contas que você tem que prestar contas, você tem a população que está a todo momento te avaliando e através dos anseios que você tem que estar respondendo isso. Então, uma série de nuances que você tem que estar preocupado para poder fazer uma melhor administração. Eu acho que o que você precisa ter, acima de tudo, é bom senso para ter um equilíbrio dessas áreas para poder entregar o que há de melhor e conseguir atender as expectativas. Juninho, você foi aprovado por um grupo de empresários e de lideranças que muitos chamam de grupão. Alguns dizem de uma maneira positiva, mas outros de forma pejorativa. O que você tem a dizer sobre isso? Eu vejo isso hoje, eu dou um pouco de risada, porque assim, as cidades da nossa região têm uma inveja de Votuporanga, que aqui tem um grupo de pessoas que se uniram para pensar na cidade. O que eu posso dizer? Eu fiz parte de um grupo lá atrás, de todo tipo de profissão, empresários, profissionais liberais, médicos, tudo mais, que naquele momento se uniu para apoiar, na época, o candidato Carlão Pinhatari, em 2001, para ser candidato a prefeito de Votuporanga. Ele assumiu, ganhou a eleição naquele momento, e desde quando ele ganhou, até 2016, né, deixar bem claro, até 2016, os 16 anos, tanto ele quanto eu, nós tivemos um alto índice de aprovação por parte da população, né? Durante esses 16 anos, dos 8 do Carlão, os 8 nossos, a cidade, essa união da cidade, a cidade avançou demais. Eu não sei se as pessoas se lembram como era Votuporanga, né? Em termos de estrutura, saneamento, escolas, saúde. Eu acho que esses avanços todos, chegando no final do meu mandato, em 2016, Votuporanga se colocava em todos os índices que eram medidos como as 10 melhores cidades do Brasil, né? Então, isso é uma demonstração clara que essa união de esforços foi fundamental para que a gente crescesse. Por exemplo, eu vejo o trabalho de um grupo de empresários e profissionais liberais que assumiram a Santa Casa. Alguém se lembra como era a Santa Casa antes de 2003?
Um hospital que tinha 290 funcionários, que atendia ali em torno de 50 mil pessoas por ano, uma estrutura relativamente pequena. Hoje o hospital tem mais de 2.000 funcionários. Nós tínhamos 150 médicos, hoje nós temos mais de 300 médicos em Votuporanga, né? Mais de 120 mil atendimentos por ano o hospital tem, onde trouxe um AME para cá, farmácia de alto custo. São avanços importantíssimos que aconteceram com um grupo de pessoas que se dedicaram. E eu fico muito feliz de você morar numa cidade onde empresários que têm seus negócios e querem emprestar o seu nome, querem se dedicar a uma causa de benemerência. Acho que toda cidade precisava ter isso, né? A pessoa que vive aqui, que tem os seus negócios, que tem o seu trabalho, mas ao mesmo tempo se dedica à sociedade. E eu não estou dizendo apenas Santa Casa. As instituições que nós temos hoje, as nossas entidades, não é? A própria fundação é um exemplo disso. Que bom que nós temos isso. Já pensou se nós morássemos em cidade onde os empresários ganhassem o seu dinheiro, se enclausulassem nas suas casas e estivessem se lixando para a cidade? Então, eu acho que isso é uma coisa absurda que se fala. E não é simplesmente você ter o poder pelo poder. Se fosse assim, eu seria candidato novamente a prefeito, né? Se eu pensasse simplesmente nisso, com chances muito grandes de ser eleito novamente. E não é isso que eu quero ajudar a minha cidade, sabe? E também ajudo se pedirem para eu ajudar. Não necessariamente eu preciso ser o prefeito para ter isso novamente. Eu acho que tem outras pessoas que têm esse perfil para fazer a cidade se unir novamente, para que ela possa crescer, se desenvolver, gerar oportunidades, crescer com qualidade. Uhum. Você comentou sobre a Santa Casa, né? Foi uma das coisas que você falou aí nessa sua resposta. Esse tripé que sustenta Votuporanga, Unifev, Santa Casa e Prefeitura, na sua opinião é isso mesmo? É um diferencial de Votuporanga? Eu acho que é excepcional, né? Óbvio que a administração pública é a maior estrutura, tem uma série de situações que, obviamente, acaba voltando-se os olhos mais nesse sentido, mas nós temos duas instituições, uma na área educacional de ensino superior e outra na área de saúde, que são importantíssimas e contribuem decisivamente para o sucesso da cidade. Tanto a Unifev como a Santa Casa são duas referências, né? Não apenas para a nossa região, mas para todo o estado e, consequentemente, para o país. Então, essas instituições, é fundamental estar em boas mãos que eu digo, pessoas comprometidas, sérias, honestas, que querem fazer o melhor para a sua comunidade. Juninho, nós vivemos uma nova realidade. Com a chegada da internet vieram também as fake news. Você acredita que hoje ser alguém público, um prefeito, ou ocupar algum cargo, se tornou mais desafiador? É muito mais. A questão das fake news, eu acho que isso você tem que saber lidar com isso, né? Eu acho que eu fui prefeito, engraçado que logo que eu assumi o primeiro mandato, foi no ano de 2008, onde surgiu o Twitter. Inclusive, no ano que eu fui eleito também Barack Obama, que uma das razões da eleição dele foi justamente a forma que ele utilizou o Twitter, né? Porque antigamente era Orkut, né? Que era um programa de relacionamento e tudo mais, mas o Twitter veio para inovar naquele momento e começou a ser utilizado. Então eu comecei a usar o Twitter naquele momento, logo depois veio o Facebook, o WhatsApp e no final do meu mandato o Instagram, né? Essa é uma coisa que você tem que estar bastante atento. Você não tem que se mover apenas por causa dessa situação, porque se você ficar como administrador público a todo momento ali focado no que as pessoas estão dizendo, você não administra, você tem que tomar muito cuidado com isso, mas é importante, né? Eu acho que todas as críticas que vêm pelo fato de uma crítica construtiva tem que ser levada em consideração. Agora, a crítica pela crítica, que tem viés ideológico, político, tudo mais, é uma coisa que você pode analisar, você pode simplesmente não dar nenhum tipo de relevância, ou você pode também pegar e tomar as atitudes necessárias, né? Uma delas é você utilizar a justiça, no caso, se for uma crítica totalmente infundada, que tem a finalidade de te denegrir de uma forma pessoal e tudo mais.
Juninho, agora voltando nessa questão do futuro político e administrativo de Votuporanga, nos meios empresariais, que é onde você atualmente circula, né? Quais são as perspectivas, o maior anseio dessa classe aí para o nosso futuro? Bom, óbvio que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Um momento complicadíssimo. Nós temos muitas empresas fechando, muitas empresas, muitos empresários às vezes desesperados, né? Vários segmentos sendo afetados diretamente. Nós mesmos, nós acabamos, nós somos sócios de uma empresa que acabou se instalando aqui em Votuporanga, que é a LOF, que é uma empresa de cosméticos, e esse setor foi afetado diretamente, né? Porque salões de beleza, a gente trabalha muito com área profissional, foi muito afetado, e a gente está buscando alternativa para poder crescer. A gente tem uma expectativa, tá? E aí eu sou uma pessoa, todos que me conhecem dizem que eu sou otimista irritante, né? Eu acho que eu realmente sou, mas eu acredito muito que o nosso país possa, depois que passar essa pandemia, e obviamente com uma expectativa de uma vacina que possa acontecer ainda esse ano, nós vamos ter uma retomada de crescimento muito rápida, né? O Brasil estava começando a empinar o nariz no início desse ano, é lamentável o que aconteceu, estava começando novamente com uma expectativa de crescimento. Eu acho que nós íamos surpreender, nós íamos crescer mais do que as projeções que eram feitas inicialmente. Só que aconteceu a pandemia, lamentavelmente nós fomos afetados diretamente. Nesse momento, o Brasil é o centro da epidemia, da pandemia no mundo, mas eu acredito que quando nós retomarmos, nós vamos retomarmos muito forte, e essa é a expectativa. Eu converso com muitos empresários, muitos estão nessa expectativa também que o Brasil possa voltar a crescer rapidamente a partir do próximo ano. Óbvio que com muitas dificuldades ainda, mas essa é uma expectativa. Você acha que os efeitos da Covid na economia do Brasil, eles serão realmente graves ou as medidas adotadas pelo governo federal estão sendo suficientes? Não, eu acho que está sendo muito grave, né? Isso vai afetar muito as administrações públicas, não só esse ano, mas eu acredito que os próximos 2 a 3 anos serão afetados, porque o governo está gastando todas as suas reservas para poder fazer frente da forma correta. Eu acho, sem dúvida, tem que amparar o cidadão que, infelizmente, trabalha de uma forma individual ali, independente, que não tem carteira assinada, ou mesmo aqueles que acabaram sendo afetados pela demissão de seus empregos agora, e a quantidade não é pequena, é uma quantidade significativa. Então, o governo está agindo da forma correta, tem que amparar. Esse é o papel do Estado, no momento de crise, e uma crise sem precedentes, pelo menos da nossa geração, deve fazer o que tem que ser feito. O poder público, sem dúvida, vai sentir muito, né? Mas eu acredito que a retomada será rápida através da iniciativa privada a partir do ano que vem. A expectativa, como eu disse, através de uma vacina que nós temos esperança que seja ainda solucionada esse ano. Esse apoio empresarial, tanto às empresas que já estão abertas, quanto a vinda de novas empresas é muito importante, principalmente depois da crise da Covid-19. Como um gestor público pode fazer para atrair mais empresas, Juninho? No nosso mandato, né, eu tinha uma área que o ex-prefeito Carlão tinha comprado, que era o quinto Distrito Industrial, mas não tinha feito a infraestrutura. Nós, no primeiro ano de mandato, nós já fizemos a infraestrutura de uma área significativa, foram 60 empresas que a gente acabou fazendo doação de terrenos. Então, hoje nós temos uma realidade, praticamente quase todos os terrenos estão ali com empresas, nós devemos ter praticamente 80% daquele Distrito Industrial com empresas instaladas, gerando emprego. Então, essa é uma condição importante, a cidade ter algo que eu considero primordial. É a área com que as empresas possam vir para cá ou dar condição daquelas que estão aqui crescer e se desenvolver. Mas num momento como esse, eu acho que a gente tem que inovar, né? Essa área de tecnologia é uma coisa que está crescendo muito. Eu acho que a cidade tem que se preparar nesse sentido. Uma das situações é procurar nós termos ou uma incubadora ou aceleradora de startups. Eu, inclusive, estive junto com o Dr. Celso, presidente da Unifev, com o reitor, com o Oswaldo, conhecendo algumas aceleradoras, tanto no Rio Grande do Sul como aqui. A Unifev é uma grande parceira nesse sentido, já tem o projeto, só não inaugurou por causa da pandemia, mas provavelmente em breve terá uma incubadora, e a prefeitura ela tem que ser uma parceira para
nós termos uma aceleradora de startups, para você estimular o empreendedorismo, a inovação, fazer com que aqueles talentos que tenham uma ideia genial, mas que seja difícil colocar em prática, que ela possa gerar condições para que essas empresas possam virar realidade. Nós temos alguns casos no Brasil que acabaram se transformando em grandes empresas, né? Intelbras Telefone é um exemplo disso, o iFood é outro exemplo, Nubank é outro exemplo. São empresas que acabaram sendo criadas nesse ambiente de startup e hoje são grandes realidades, chamados os unicórnios, né? Então, Votuporanga tem que ter um ambiente favorável. Eu acho que a prefeitura pode ser uma grande parceira nesse sentido. Juninho, o shopping é um grande anseio de Votuporanga, né? Na sua opinião, ainda é uma realidade possível? Um anseio, para mim, é uma frustração. Porque eu acho que Votuporanga é uma cidade de porte médio, de 100 mil habitantes, que a única coisa que nos falta para ser uma cidade completa, no aspecto do entretenimento, como referência na área de compras, é um shopping, né? E ali o shopping não é ligado apenas à questão da área comercial, a área de entretenimento, cinema, praça de alimentação e outras coisas ali que são oferecidas. Eu acho que ali nós vamos ter que mudar um pouquinho o objetivo, que eu falo assim, nós aqui como sugestão, né? Esse shopping ali é do empresário Sérgio Gomes, apesar que tem uma possibilidade dele estar passando para outro empresário lá de Fortaleza, que tem intuito de fazer também esse shopping se transformar em realidade, mas o intuito deles é unir a questão do desenvolvimento no sentido da prestação, da assistência e prestação de serviço, né, da área. Qual é o exemplo do call center? Ali nós temos a Vicstar, que já chegou a empregar 1.700 pessoas em Votuporanga, né? Hoje acho que tem próximo de 1.000 pessoas que lá trabalham, mas essa foi uma grande conquista. Votuporanga já conseguiu, por aquele espaço, a gente ter um local de trabalho, mas fazer com que eles transformem a realidade, que é o shopping verdadeiramente, com a área comercial, com a área de entretenimento, cinema, praça de alimentação, tudo mais. Eu espero que possa acontecer. Infelizmente, nós tivemos a pandemia, que, sem dúvida, a gente saiu de uma crise econômica. A hora que as coisas estavam começando a acontecer, acontece a pandemia. Acaba realmente retardando a conclusão dessa obra que eu considero fundamental. Tem duas coisas que estão sendo construídas lá, que são importantes. O Hotel Ibis está sendo construído na frente, que eu acho que vai acabar contribuindo, e a própria prefeitura atrás, né? Então, espero que no futuro próximo o shopping possa ser realidade. Juninho, nós temos muitas famílias e empresários que estão assistindo a gente nesse momento que foram impactadas pelo novo coronavírus, por essa questão da pandemia. Qual mensagem que você deixa para esse público nesse momento? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Muitos perderam o emprego e às vezes até a esperança, e isso realmente acaba afetando a sua autoestima. E a forma de tentar colocar o seu sustento na sua casa, ou às vezes dar uma condição para sua família. Eu acho que isso não pode a pessoa se abater. Nós temos que pensar que em breve tudo isso vai passar. Essa é uma frase que é colocada a todos os momentos, mas é uma verdade. A expectativa é que muito brevemente nós voltaremos à nossa vida normal, e todo mundo tem que ter isso na sua cabeça para que a gente possa prosseguir caminhando e ter dias melhores, dias felizes. Então é essa mensagem que eu passo para todos, tanto aqueles que nesse momento estão passando um momento de dificuldade, perdendo seu emprego, tanto aqueles que tinham seus negócios que foram afetados diretamente e que, se Deus quiser, as coisas mudarão para muito melhor. Tá certo, Juninho. A gente agradece a sua presença aqui em nossos estúdios da TV Unifev. Estamos aí em um ano eleitoral e com certeza as suas experiências, suas explicações vão ajudar aí em muito a nossa cidade e toda a região também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá certo, então, você que acompanha o Coletiva, continue nos acompanhando na programação da TV Unifev e também em nossas redes sociais. Até a próxima!